Nessa demonstração, vamos analisar a estrutura interna de um índice não cluster e analisar como é feito uma operação de bookmark lookup pelo SQL Server. Vamos para o Management Studio, estamos aqui na demonstração 3. Esse script, gente, é continuação da demonstração 2. Então, caso você não tenha feito, não esteja com a base preparada da demonstração 2, basta executar o script que está comentado. Mas no meu caso, eu acabei de executar a demonstração 2, eu já vou partir para a demonstração 3, utilizando o banco de dados indexação 01. E aí, a gente tem a consulta, né? Lembrando o cenário, eu tenho uma tabela de pessoa, essa tabela de pessoa tem um índice cluster em cima do campo código e nada mais. Então, se eu tenho a seguinte consulta, select asterisk from pessoa where nome igual a Luciano Moreira, o que o SQL Server vai fazer, gente? O SQL Server vai pegar e vai executar um plano para me retornar o registro Luciano Moreira, está aqui o registro de código 859. Só qual que é o plano que ele vai executar? Ele não tem uma saída a não ser fazer o que, gente? Varrer o meu índice cluster. Por quê? Porque ele não tem nenhum índice que suporte essa consulta. Então, se eu quisesse pegar e tentar otimizar essa consulta aqui, uma primeira abordagem que eu faria é pegar e criar um índice não cluster em cima do campo nome. Então, olha aqui a sintaxe. Eu vou dar o create non clustered index, o nome do índice, idxncl pessoa nome, na tabela de pessoa, utilizando como chave o campo nome. Então, na hora que eu faço isso, eu estou criando um índice não cluster. E se a gente der uma olhada dentro de sysindex, eu vou pesquisar quais são os índices que eu tenho para essa tabela. E aí, para nossa surpresa, vão aparecer o que, gente? 3 índices aqui. Mas por que eu estou vendo 3 índices e por que o índice 2 não tem raiz e não tem primeira página? Isso aqui é só, se a gente olhar aqui para o lado, a gente vai entender. Isso aqui é uma estatística criada automaticamente pelo SQL Server em cima da coluna 2, da segunda coluna. Por que eu estou mostrando isso? Porque você vai ver diversas vezes entradas, tá, na sysindex com underscore WA underscore sys, que são estatísticas criadas automaticamente. Essas estatísticas são importantíssimas para o Query Optimizer, e como a gente executou aquela primeira consulta em cima do campo nome e eu não tinha nenhum índice com estatística para o Query Optimizer utilizar, foi criada uma estatística automática. Tá? Propriamente, então, analisando essa estrutura, os meus índices são o índice 1, que é o meu cluster, e o índice 3, que é o meu não cluster. Se eu olhar diretamente lá em Allocation Units, a gente vai notar que eu não tenho aqui o índice 2. Por quê? Porque o índice 2 não tem dado. Ele é só, na verdade, ele guarda a estrutura das estatísticas, né? Mas ele não tem unidade de alocação para armazenar registros da forma como a gente conhece cluster ou não cluster. Então aqui eu só tenho os meus 2 índices. E olhando aqui o tamanho, o cluster ele tem mais páginas do que o no cluster, é esperado, né? Porque o cluster ele tem todos os meus as colunas. Agora, como eu tenho vários campos nulos, campos de tamanho variável, os tamanhos são próximos. Normalmente, quando você tem uma estrutura da sua tabela um pouco maior, é natural que a gente veja uma disparidade, uma diferença maior aqui entre o tamanho do cluster e o tamanho dos não clusters. Pelo menos é isso que a gente espera, né? Claro que depende de como é que você criou o seu não cluster, tudo bem? E eu vou pegar aqui e vou salvar os endereços raiz, intermediário, raiz, o first e EAN dos meus 2 índices, bem? E vamos lá, vou habilitar Statistics I/O
e vou executar novamente aquela consulta. Select asterisco from pessoa, where nome igual a Luciano Moreira. Se a gente olhar aqui, o plano de execução agora é bem diferente. O que o SQL Server, gente, optou por fazer? Ele optou por utilizar o nosso índice não cluster. Então, olha aqui, estou fazendo um seek no meu índice não cluster, atrás de quem? Do Luciano Moreira. Só que na hora que eu faço o seek, eu não tenho aqui no meu índice não cluster todos os campos. Então, é necessário que o SQL Server faça o que, gente? Faça um keylookup, porque a gente está tratando de um índice cluster. Então, para cada registro que está saindo aqui desse operador, o que vai acontecer? O nested loop, essa técnica de join, ele vai pegar para cada um desses registros e vai fazer o que? Vai executar um keylookup. Então, se eu tivesse, vamos supor, 10 registros sendo retornados do meu index seek, o meu lookup seria executado 10 vezes. Nesse caso, como é somente um registro, o meu keylookup ele é executado somente uma vez. E aqui, né, se a gente der uma olhada no keylookup, ele é executado para o quê? Para retornar os campos CPF, identidade e data de nascimento, porque são os campos que eu não tenho no meu índice não cluster. E qual que é a leitura de páginas que eu vou ver aqui, gente? Eu vou ver um total de 6 páginas. Por que eu estou vendo um total de 6 páginas aqui? Lembra aquela ilustração da gente navegando pelo índice não cluster para depois fazer um keylookup no cluster? É o mesmo cenário. Eu estou descendo 3 níveis no meu índice não cluster para depois pegar e fazer o que, gente? Fazer um keylookup, descendo por mais 3 níveis. Certo? Então vamos fazer o seguinte. Vamos pegar e simular o Access Method do SQL Server, executando aquele plano que a gente acabou de ver, de um seek com lookup. Então, se eu vou fazer um seek no meu índice não cluster, o que eu tenho que saber, gente? Eu tenho que partir da raiz. Quem que é a minha raiz? É esse camarada aqui. Então, eu vou partir da página 6BA. Então, vamos lá. Vou pegar a calculadora, página 6BA, e vou partir da página 1722. Então, a página 1722, quem ela é? Ela é a raiz do meu índice não cluster. Olha só, gente, a raiz do meu índice não cluster, então é o meu ponto de partida, e ela aponta para uma série de páginas filhas, ordenadas por quê, gente? Ordenadas pelo nome, que é a chave do meu índice não cluster. Então, lembra aquela estrutura que a gente viu para o cluster, gente? Está aqui a mesma estrutura para o não cluster. Uma diferença é que, além do nome, o que eu estou vendo aqui? O código, que é a chave do índice cluster, ele compõe o que, gente? Ele compõe a chave do meu índice no cluster. Então a gente tem, né, a gente vai falar disso um pouquinho à frente, é como se eu tivesse um índice composto aqui. E se eu estou no nível 2, significa que esse meu índice possui 3 níveis. Então vamos lá, eu quero encontrar o registro de nome Luciano Moreira. A gente faz aquela mesma técnica que a gente vinha conversando. Luciano Moreira está entre Janaína e Leandro? Não. Luciano Moreira está entre Leandro e Maradona Refati? Sim. Luciano Moreira está aqui no meio. Se está aqui no meio, então eu tenho que pegar e navegar para a página 1785 à procura de quem? Do Luciano Moreira. Então vou pegar agora, estou descendo no meu índice não cluster, vou navegar para a página 1785 e dentro dessa página eu vou procurar quem, gente? O Luciano Moreira.
Então tá aqui, ó, eu agora já estou no nível 1, estou descendo o nível e vou buscar Luciano Moreira. Luciano Moreira está entre quem, gente? Está entre Luciano Ferreira e Luciano Nardi. Se está entre esses dois, significa que eu tenho que descer agora para a página 2260. Então vou chegar agora no nível folha do meu índice não cluster. Olhando o nível folha do meu índice não cluster, agora que eu estou no nível 0, o que a gente vê aqui? A gente vê os registros, gente, todos ordenados por nome. Então, Luciano Ferreira, Figueira, Filho, Flintstone, Fokker, Freitas, Fuentes, G, por aí vai. Então, eu tenho aqui todos eles ordenados pelo nome e o registro que me interessa é o Luciano Moreira. Então, tá aqui, encontrei o Luciano Moreira, registro com código 859. Então tá aqui o nosso amigo. Só que, gente, nesse momento eu tenho quantos campos da minha tabela? Eu tenho o campo nome e eu tenho o campo código. Mas eu pedi um select asterisco, tá faltando os outros campos. Nesse momento o SQL Server tem que fazer o que, gente? Ele tem que pegar e executar um keylookup. Então ele vai pegar, a gente vai navegar agora pela estrutura do índice cluster para encontrar o registro de nosso interesse. Vamos então encontrar a página raiz do meu índice cluster. A página raiz do meu índice cluster é o 02F5. 02F5 em hexadecimal, né? A gente já fez isso na demonstração 2, é a página 757. Então eu estou aqui na raiz do meu índice cluster. Pesquisando por quem, gente? Pesquisando pela chave 859. 859 está entre nulo e 12.000. Então eu vou descer para a página 278. Na página 278 eu vou continuar pesquisando pelo registro 859, que está entre 827 e 886. Então eu vou descer para a página 295 e na página 295 eu vou pegar e pesquisar pelo registro de código 859. Está aqui, quem me interessa, o registro completo do Luciano Moreira. Então acabamos de executar o que, gente? Executar uma operação de seek seguida de um keylookup. Vamos agora analisar como acontece uma operação de read lookup, que é o lookup que acontece em cima de uma tabela heap. Vou criar uma tabela chamada pessoa heap. Repara que eu não estou definindo nenhuma chave primária para ela, então ela não tem um índice cluster por padrão, né? Não estou criando nenhum índice cluster. Vou inserir os 60.000 registros dentro dessa tabela e vou criar somente o que, gente? Um índice não cluster em cima do campo nome. Se a gente analisar sysindex, tá aqui, index ID 0, gente, é sempre uma heap, tá? Então a tabela, gente, ou ela tem index ID 0 ou tem index ID 1. Isso é, um é uma heap ou é um cluster. E aí eu tenho aqui o meu não cluster, que é o meu índice de código 2. Se eu der uma olhada nas unidades de alocação, né, uma coisa interessante que a gente pode ver aqui, tá aqui, né, a minha heap e meu índice não cluster, é que a heap, como ela não tem uma estrutura de árvore, gente, olha aqui o root page. O root page está zerado, porque eu não tenho página raiz, eu não tenho estrutura de árvore. Já no não cluster eu tenho uma estrutura de árvore, está aqui, está montada corretamente. Então deixa eu só armazenar.
esses valores aqui pra gente. E aí eu vou pegar e vou executar a seguinte consulta. Select asterisco from pessoa RIP where nome in e uma coleção de 4 elementos. Então estou pesquisando todos os registros que tem um desses 4 nomes. Gente, o que eu vou ver aqui no plano de execução dessa consulta? Eu tenho aqui o retorno dos 4 nomes que eu pesquisei. E eu tenho aqui, eu continuo tendo o famoso index_seek, só que agora, para buscar o resto dos registros, eu não tenho mais um índice cluster. Então eu tenho aqui um lookup, só que qual lookup? Um read lookup. E o que é interessante notar é que o meu seek, ele retorna o que, gente? Ele retorna 4 registros. Se o seek retorna 4 registros, o que eu tenho aqui? Eu tenho que executar o lookup uma vez para cada registro. O que a gente vê aqui? A gente vê que o número de execuções do read lookup é o que, gente? 4. Uma para cada registro. E aí eu pergunto, qual que é o número total de leituras de páginas que foram feitas? Se a gente analisar e lembrar da apresentação, o que a gente tinha? Supondo que eu tenha 3 níveis no meu índice no cluster, para chegar no nível folha, ele leu raiz, nível intermediário e nível folha, e depois, para encontrar o registro completo, ele leu mais uma página, né? Já foi direto no read lookup. Se eu tenho, então, 4 leituras de páginas para cada registro, e são 4 registros, então eu tenho no total o que, gente? Eu tenho que ver no Statistics.io 16 leituras de páginas. Então está aqui, número de leituras de páginas, 16, conforme eu mencionei. Vamos simular, né, a pesquisa pelo elemento Luciano Caixeta? Vamos lá. Então, primeira coisa, eu tenho que fazer o que, gente? Eu tenho que partir da raiz do meu índice no cluster. A raiz do meu índice no cluster, quem que é? É o 10.0a. Então, vamos lá para a calculadora. Vamos colocar 10.0a. E eu vou pegar a página 4106. E essa página quem é, gente? É a raiz do meu índice não cluster. E olha aqui o que mudou. Agora a minha chave, ela é em cima de nome, só que ao invés de uma chave do índice cluster, o que eu tenho? Eu tenho o meu read. Agora, a ordenação pelo campo que eu defini continua valendo. Isso aqui não vai mudar, gente, tá? Dependente se eu tenho uma read ou se eu tenho uma chave aqui do outro lado. E aí eu vou procurar, então, pelo elemento Luciano Caixeta. Então, analisando aqui a estrutura, Luciano Caixeta está entre Liana e a Márcia. Então, eu vou descer para a página 4233. Então, vem aqui para 4233. Dou olhada no nível intermediário. Opa. Dou uma olhada aqui no nível intermediário. Vou atrás do Luciano Caixeta. Luciano Caixeta, gente, está entre Luciano AO e Luciano Granger. Então eu tenho que descer para a página 4837. E nessa página, quem que eu espero encontrar? Eu espero encontrar o registro Luciano Caixeta e quem? E seu Role Identifier. Então tá aqui, gente, estou no nível folha do meu índice não cluster, tá aqui a chave do meu índice não cluster e tá aqui o ponteiro para onde está o registro na minha tabela. Eu vou pegar agora aqui a referência para esse meu registro e aí a gente sabe que o read, gente, ele é composto de 3 elementos. Qual que é arquivo, qual que é o ponteiro da minha página e qual que é o número do meu slot. Como é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar e vou quebrar esse cara então em 3 elementos. Então o registro que me interessa
está no arquivo 1, está no slot 29, na página 0A P1. Então, se eu usar a calculadora, 0A P1 é a página 2769 e o slot 29 é o slot 41, tudo bem? Então vamos dar uma olhada nessa página. Estou mudando meu modo de visualização, estou usando o modo de visualização 2 do DVCC Page, só para mostrar a estrutura, né, sem formatação, né, exatamente como é a página no disco. Então tá aqui a minha página no disco. E o que eu tenho aqui, gente? Eu tenho uma série de registros, ó, Darcy, Michael, Jackson, Joshua, por aí vai. E se eu chegar lá embaixo, eu tenho o nosso slot array. Aqui no slot array eu sei o que, gente? Eu sei que o slot 29, que é o que me interessa, né? O 29 em hexadecimal, 41 decimal, é o registro, e o registro ele começa a partir do início da página 5.590 bytes abaixo. Isso é, ele está deslocado do início da página de 5.590 bytes. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o início da página, vou deslocar, né, em hexadecimal 1516, né, 1516. Então vamos lá. Do início da página aqui, eu vou pegar a posição 1516, vou somar isso aqui. Então eu estou falando do que, gente? Estou falando da posição B5D6. Então eu quero pegar, vou navegar até o offset B5D alguma coisa. Então vamos navegar aqui. E no B5D alguma coisa, isso é, dentro desse intervalo aqui, o que eu tenho? Eu tenho um registro que me interessa, que é o registro que eu estou procurando, que é o nosso Luciano Caixeta. Então repara, usando aquela referência que eu tenho no nível folha do meu índice não cluster, eu caio diretamente na página, e usando o slot array eu sei qual que é o offset onde que se encontra o meu registro. Está aqui, ó. Acabamos de executar um read lookup para encontrar o Luciano Caixeta dentro dessa página. E aqui, né, não está decodificado para a gente bonitinho, eu tenho todos os campos, porque, né, eu tenho aqui o registro completo da minha tabela. Com isso, nós finalizamos nossa terceira demonstração.